Boa noite. Amém. Louvado seja Deus. Né? Bem, eu me chamo Fábio Vieira Mota. Eu gosto de falar o nome completo porque os meus sobrenomes são importantes para mim. Vieira por parte de mãe e Mota por parte de pai. Uma boa noite também aos irmãos que estão online, né, também na internet. E é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Agradeço esse púlpito aqui, porque o púlpito ele esconde as pernas do pregador que treme, né? Não é verdade? Porque estar aqui, irmãos, é uma grande responsabilidade diante do Senhor, para poder transmitir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, para que nós não venhamos falar aquilo que é humano, que é pensamento humano, mas aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Pedir aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, né, um versículo muito conhecido pelos irmãos, muito compartilhado, né, no WhatsApp, nas redes sociais, mas que ele deixa uma verdade para as nossas vidas. Eclesiastes capítulo 3, e eu vou estender um pouco essa leitura até o versículo 8, porque ele diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e o tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de poder amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está dizendo que tudo tem o seu tempo, mas ele frisa que é determinado por Deus, estabelecido por Deus. E nada, irmãos, na nossa vida acontece por acaso. Nada acontece sem um propósito. Nada acontece sem uma razão e sem uma circunstância daquilo que ocorre em nossas vidas. Seja algo bom ou algo ruim, nós devemos sempre perguntar por que está acontecendo. Porque nada acontece por acaso. Nada é sem motivo, nada é sem razão e nada é sem circunstância. É como você perguntar para alguém, né, o que você está aqui? Por que você está aqui? Porque estou. Não, ele está aqui porque algum motivo ele tem. Ele não vem aqui só por vir. Ele não vem estar aqui só por estar. Então Salomão diz que tudo tem o seu tempo e um tempo estabelecido por Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 tempos na vida de Jesus Cristo. São 4 momentos determinantes na vida de Cristo que tem, uma imensa, uma transbordante importância para a vida da raça humana. Quando nós olhamos para Jesus, e alguns enxergam Jesus como muitos no passado enxergaram, alguns enxergam Jesus como um homem. Outros enxergam Jesus como aquele que vai suprir a sua necessidade física, financeira, material, familiar. Alguns olham para Jesus e enxergam Jesus como aquele que vai suprir a sua necessidade espiritual. Porque Jesus é o autor e consumador da fé e é a Ele que nós realmente estabelecemos a nossa vida, como os discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé no momento em que a minha fé estiver esmorecendo, no momento em que estiver recuando na fé. Mas desses 4 tempos de Jesus, o primeiro tempo na vida de Jesus era um tempo maravilhoso, era um tempo gostoso, era um tempo harmonioso, era um tempo onde Jesus estava junto com o Pai,
Ali havia o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele estava ali numa comunhão gostosa, maravilhosa, aonde tudo era perfeito. E até hoje permanece perfeito a comunhão entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Mas houve um tempo, naquele momento, onde os três, numa conversa, eles disseram: vamos criar algumas coisas. E a Bíblia descreve em Gênesis capítulo 1 em diante que Deus ele criou os céus e a terra em tudo o que nela há. Então, nós vemos Gênesis capítulo 1, eu só vou citar sem fazer a leitura dos textos. Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, aonde diz que Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou um homem incorruptível, um homem santo. Ele criou um homem que estava disposto a viver a sua vida em cumprir a vontade de Deus. Ele criou um homem que tinha prazer em ter comunhão com Deus, prazer em poder conversar com o Senhor, prazer em ter momentos agradáveis com o Senhor. Esse foi o homem que ele criou. Aí nós vemos Gênesis capítulo 2, do versículo 20 ao 24, quando Deus criou a família. E a família, irmãos, não se cria a partir dos filhos. A primeira família criada lá naquele momento foi o homem e a mulher. O casamento perfeito, dentro da vontade de Deus. Mas nós vemos que um pouco mais à frente, no capítulo 3, nós vemos a queda do homem. E para entendermos esse contexto, nós vemos que a responsabilidade de nós como marido, como pai, como dirigente, como pastor, como patrão, ela tem uma importância muito grande diante daqueles que estão e são nossos subordinados, ou aqueles que estão abaixo de nós. Aqueles da qual nós, na realidade, podemos dizer, nós somos responsáveis por eles. Porque a Bíblia fala da queda do homem. Mas quem pecou primeiro não foi Adão, quem pecou primeiro foi Eva. Mas a cobrança que Deus fez não foi para Eva, foi para Adão. Porque Adão foi o primeiro a receber as instruções do Senhor a respeito daquilo que poderia se fazer e daquilo que não se deveria fazer. E isso ele teria que instruir a sua esposa. Assim somos nós, né? Na instrução à igreja, na instrução para os nossos filhos, na instrução para os nossos empregados, para quem aqui é patrão, tem algum comércio, ou tem alguém, né, da qual você concede o trabalho para poder buscar o pão de cada dia. É mostrar o caminho que deve andar. Então nós vemos a queda do homem. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao 17, nós vemos a destruição daquela família. Por que a destruição daquela família? Porque ali já estava Adão, Eva, Caim e Abel. Onde o primeiro homicídio, a primeira desgraça que ocorre na vida da raça humana é um irmão matando um outro irmão. Gênesis capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 9, ou todo o capítulo, mas eu destaco esses aqui, nós vemos Deus se entristecendo com a maldade, a perversidade que havia no coração do homem. Aquela criação que Deus criou perfeita, da qual o pecado tornou imperfeito. Deus ele olha para aquela sua criação e ele se entristece. E aí Deus ele entra com o seu juízo e a sua justiça. E nós vemos o dilúvio, né, que Deus enviou e devastou totalmente o homem mau e perverso. Mas Deus ali, ele separou um casal, ou na realidade, né, 3 casais. Mas Noé, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, amava a Deus, servia a Deus, respeitava a Deus, reverenciava a Deus, adorava a Deus. Noé era um homem que Deus olhou para ele, mesmo diante da corrupção do coração dos homens, mesmo diante daquele contexto corrupto, Deus enxergou fidelidade na vida de Noé. Assim somos cada um de nós. Talvez no ambiente familiar, talvez no ambiente da parentela, talvez no ambiente de trabalho, talvez até mesmo dentro da igreja, daqueles que estão firmes e daqueles que não estão firmes,
daqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis, daqueles que estão perseverando e aqueles que não estão perseverando. Mas Deus, ele entra com juízo. Mas quando chega no capítulo 9, Deus ele pede para que Noé possa, junto com a sua família, eles possam povoar novamente a terra. Mas quando o ser humano nasce, Deus continua enxergando que a maldade e a perversidade no coração dos homens é desde o momento do seu nascimento. Ninguém ensina uma criança a xingar. Ninguém ensina uma criança a bater. Ninguém ensina uma criança a desobedecer. Simplesmente aquela criança ela já nasce maldosa e perversa diante de Deus e diante dos homens. Por isso ela carece de Jesus Cristo. Por isso ela carece do amor e da misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo é a maior necessidade na vida do ser humano. A maior necessidade na vida de um ser humano não é ele casar, não é ele comprar um carro, não é ele construir uma casa, não é ele arrumar um melhor emprego, ter a melhor faculdade, onde ele vai ganhar o maior salário do mundo. Não é ele ser um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, como muitos querem sentar naquela cadeira simplesmente porque querem ter esse posto. A maior necessidade de um ser humano, eu falei para um motorista lá no trabalho esses dias, e ele está meio arisco comigo, porque ele falou assim, olha, a pior doença na vida do ser humano é o câncer. E foi falando, porque realmente o câncer ele causa um sofrimento tremendo na vida do ser humano. Ele definha a pessoa talvez de uma semana, em um mês, em um ano, e ele ceifa aquela vida. E ele falou que é o pior sofrimento. Eu falei, olha, a pior doença na vida do ser humano não é o câncer, é o pecado. O maior sofrimento na vida do ser humano não é ele sofrer com o câncer, é ele sofrer por causa do pecado, de partir sem Jesus Cristo e tiver uma eternidade de sofrimento. Então, quando nós olharmos para nós ou para a sociedade, devemos entender, irmãos, que o maior problema na vida do ser humano é o pecado. A sua maior necessidade é Jesus Cristo. Eu não conheço a necessidade de vocês. Eu não sei do que vocês precisam, além daquilo que possa estar ao meu alcance em alguém me falar. A maior necessidade de vocês, servos de Deus, é aquilo que nós vemos hoje em Oséias capítulo 6. Conhecer a Deus e prosseguir conhecendo ao Senhor. Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Se revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus e a sua oração, para resistir o dia mal e ficar firme diante das astutas ciladas do inimigo, ou até mesmo das nossas próprias vontades. Esse é o primeiro tempo de Jesus Cristo. E aí ele está em três tempos. Tempo passado, tempo presente e o tempo futuro. No tempo passado, Jesus Cristo ele viveu dois momentos da sua vida. Ele estava num momento glorioso, gostoso lá no céu. Mas diante da queda do homem, ele precisou vir à terra para poder viver aquilo que vocês cantaram. Ele sofreu, ele penou por mim. E esse segundo tempo de Jesus, a Bíblia descreve que ele veio como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando estava pregando, quando estava preparando o caminho do Senhor, Jesus Cristo vinha vindo ao seu encontro para ser batizado por ele. E aí ele apontou para Cristo e mostrou para todos aqueles que estavam junto com ele, diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que purifica os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que nos limpa dos nossos pecados. Eis o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós lemos Isaías 53, irmãos, eu sempre sinto meu coração condoído.
Alguém aqui já chorou quando leu Isaías 53? Quando Isaías ele profetiza em que Jesus Cristo ele levou sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, carregou-se sobre ele. Pelas nossas pisaduras, pela sua caminhada, melhor dizendo, nós fomos sarados. Ele foi ferido, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. Então, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o meu pecado, tirou o seu pecado, é esse que carregou uma cruz pesada. E aquela cruz não era pesada por causa daquele madeiro firme, forte e resistente, por causa do seu tamanho. A cruz era pesada porque os meus pecados e os seus pecados estavam sobre ela. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como não olhar, irmãos, para esse Jesus maravilhoso e não se perguntar como a música perguntou, né? O que ele fez por mim? Consegue mensurar, irmãos, o que ele passou por causa dos nossos pecados? Isaías fala que Deus agradou moê-lo. Quando nós estamos comemorando, celebrando, festejando a morte de Cristo por meio da ceia, e quando se está partindo aquele pão, e ali simboliza o corpo de Cristo, tudo aquilo foi por causa dos nossos pecados. E aí nós cantamos, morri, morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Essa é a pergunta que Jesus pode estar fazendo nessa noite para cada um de nós. O que fazes tu por mim? Pelo Cordeiro de Deus, que no primeiro momento estava em harmonia. No segundo momento, ele veio para ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele veio para poder tirar os pecados. Ele veio para poder perdoar os pecados. Ele veio para poder nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. É esse Cordeiro de Deus realmente chamado Cristo, que veio a este mundo. Aquele que veio buscar e salvar o homem que se perdeu. Mas nós cantamos aquilo que como se fosse Jesus perguntando, eu morri, morri por ti. E o que fazes tu por mim? Então Jesus saiu de um primeiro momento gostoso para vir para um momento de sofrimento. Esses dias atrás eu preguei mais uma vez e citei aquele momento do filme Paixão de Cristo. Nós crescemos ouvindo este filme, assistindo esse filme, mas aquele Mel Gibson, ele trouxe o mais perto da realidade do sofrimento que Jesus passou por cada um de nós. Ele mostrou aquele chicote onde na ponta tinha ossos, né, cravados afinados muito fino mesmo, aonde quando batia na pele de Jesus arrancava-se pedaços de carne. Ele mostrou aquela coroa de espinho que quando foi cravada penetrou o crânio de Jesus Cristo. Ele mostrou os homens de certa maneira zombando de Jesus Cristo. E se cumpriu a profecia de Isaías na vida de Jesus Cristo. Ele mostrou Jesus carregando aquela cruz pesada. E tudo isso, irmãos, foi para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Nós louvamos a Deus por ter conhecido o Evangelho. Nos entristecemos com aquele que rejeita esse sacrifício de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós devemos anunciar a esse Cristo.
E como Paulo fala, e este crucificado. Porque se Jesus viesse a esse mundo, nascesse, crescesse e não morresse, de nada valeria. E não morresse em cumprir a vontade de Deus. E não cumprir o propósito de Deus. Então ele vem primeiro, no segundo ponto, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é o primeiro ponto, né? Como ele realmente veio a este mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que ele foi crucificado, depois que ele foi morto, ele foi sepultado ao terceiro dia, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas eu quero fazer uma observação para os irmãos, que antes de ele ascender aos céus, ele deixou uma responsabilidade para cada um de nós. Mateus 28, 20. A partir do 18, ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, ide. O pastor falou do chamado. Você já tem um chamado. A partir do momento que nós nos convertemos, nós temos um chamado dado por Cristo. Sermos testemunha do Evangelho. Muitos queriam seguir a Cristo. Cristo falava assim, olha, não, vai e diga aos seus quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Então, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês até o dia da minha volta. Ou até o dia que nós partimos, porque não sabemos o dia em que ele vai voltar. Mas Jesus Cristo, ele ascendeu ao céu, e é o tempo presente. Ainda há oportunidade daqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, ainda receberem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa os pecados, que purifica os pecados, que purifica as iniquidades. Mas nesse momento ele está como um advogado. Eu quero destacar esse ponto quando Jesus está lá no céu, como o nosso advogado, nos defendendo dos nossos acusadores, nos defendendo das acusações de Satanás. Podemos nos lembrar de Jó, que a Bíblia fala que Jó era um homem fiel, temente a Deus, guardava os mandamentos, né? Ele oferecia sacrifício a Deus pelos pecados dos seus filhos, até mesmo os seus filhos cometerem. Então, Jó era um homem justo, fiel e temente a Deus. E é bom, irmão, prazeroso ser temente a Deus. É prazeroso servir a Deus. É prazeroso adorar a Deus. É prazeroso abrir mão de qualquer coisa por causa de Jesus. Entenda o que eu estou falando. É prazeroso abrir mão de qualquer coisa por causa de Jesus. Talvez tenha algo na minha vida que me impeça de servir melhor Jesus. Talvez tenha algo na sua vida que te impeça de servir melhor Jesus. E às vezes é preciso abrir mão para servir melhor Jesus. Então ele está como um advogado, porque a Bíblia relata a situação de Jó, onde Satanás foi acusar a fidelidade de Jó. Ele só é fiel porque ele tem tudo. Ele só é fiel porque tudo vai bem. Ele só é fiel porque tudo está harmonioso. Ele é um dos homens mais ricos. Ele tem as filhas mais belas, os filhos também deveriam ser fortes. Talvez bonito, né? Mas a Bíblia fala que as filhas de Jó eram bonitas. Os filhos poderiam ter alguma força física. Mas, irmãos, entendam uma coisa, que Satanás, ele nos acusa diante da nossa fidelidade para com Deus. Só porque, irmãos, porque muitas das vezes é difícil servir a Deus em meio à angústia, ao sofrimento, à dor e à tribulação. Porque isso rouba a nossa paz. Isso nos deixa inquieto. Isso nos deixa triste. Isso nos deixa angustiado. Os problemas, ele acaba nos sufocando.
Tem uma doença que eu temo em poder falar dela, no contexto daquilo que eu entendo, mas não por causa da doença, que a doença sempre existiu. E homens de Deus sofreram com essa doença. Mas eu cresci, meu pai falou assim, olha, alguém morreu de tristeza, alguém morreu de melancolia, alguém morreu de desgosto. Mas com o passar do tempo, Satanás criou um nome para uma doença que ela realmente ofusca a vida do ser humano. E ele deu um nome para ela que é um nome complicado. É a chamada depressão. Deprê, tristeza profunda. Pressão, aquilo que você não pode, em algum momento, talvez não suportar. E ele acaba com você. Se falar de depressão, Davi teve depressão quando pecou. Davi ficou muito triste quando ele pecou. Senhor, torna a dar a mim de novo a alegria da minha salvação. Ana queria ter um filho e ela chorava dia e noite, e ela foi tida como embriagada diante do profeta. E ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou tendo uma comunhão íntima com Deus, pedindo, clamando, rogando, porque o que está acontecendo comigo me causa muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento. E só o Senhor é quem pode me dar a solução do meu problema. Então ela vivia uma vida naquele momento triste. E é isso que Satanás ele vem para fazer, irmãos, para nos acusar, para falar assim para Deus, olha, isso é fiel porque tudo vai bem. Pode ser que Deus fale assim para ele, assim, na vida de alguns, faça algo, mas não mexe na vida dele. E aí vem alguns problemas, vem alguns aborrecimentos. E esses problemas, esses aborrecimentos, ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, eles fazem com que nós recuemos de Deus. E enxergamos mais o problema e não a solução. Vocês lembram quando Jesus disse para os seus discípulos, vamos para o outro lado? Entra no barco e vamos atravessar o rio. Então eles obedeceram o chamado de Jesus, entraram no barco. Jesus se encostou no canto e começou a descansar tranquilamente. Mas em meio ao percurso veio uma grande tempestade. E aí aqueles apóstolos, eles começaram a olhar para o problema e se esqueceram da solução. Eles começaram a enxergar o vento, a tempestade, começaram a ver a morte se aproximar cada vez mais deles e ficaram inquietos e se esqueceram que Jesus estava com eles. É isso, irmãos, que Satanás faz na vida do crente. Quando ele nos acusa. E para isso Jesus Cristo está lá como o nosso advogado. O advogado que vem para falar por nós. O advogado que vem para nos defender. O advogado que vem para nos ouvir. O advogado que vem para nos representar. O advogado que vem realmente para poder atuar diante daquilo que está acontecendo em nossas vidas. Nós temos um advogado aqui, não temos? Pastor Viana? Vou ter umas aulinhas dele sobre o ofício do advogado. O advogado, ele te ouve quando você leva a sua causa. O advogado, ele prescreve aquilo da qual ele vai te representar. E diante dos seus acusadores, o advogado, ele te defende. Ele traz a justificação daquelas acusações que estão fazendo contra você. É isso, irmãos, que Jesus Cristo está nesse momento fazendo por cada um de nós. O primeiro tempo, ele veio como um cordeiro. O segundo tempo, ele está como o nosso advogado. Mas uma coisa interessante para nós. A Bíblia fala que esse mesmo Jesus que eles, os apóstolos viram subir aos céus, ele vai voltar.
E sabe o que é o maravilhoso para nós? É que nós sabemos que ele vai voltar para buscar a sua igreja, não é verdade? Ele vai voltar para poder restaurar e nos dar um mundo melhor. Apocalipse descreve como que vai ser esse mundo diante de Jesus Cristo, aonde ele vai reinar, aonde ele vai realmente buscar a sua igreja. Ele espera encontrar a sua igreja imaculada, ele espera encontrar a sua igreja atenta, ele espera encontrar a sua igreja vigilante, ele espera encontrar a sua igreja servindo com toda a perseverança no serviço do Senhor. Mas uma coisa é certa, que quando ele voltar para cumprir aquilo que ele prometeu, porque ele fala, em João capítulo 14, não inquiete o vosso coração. Acredite no que Deus fala, mas acredite em mim. Isso dizendo para os seus discípulos, para os apóstolos, para aqueles que estavam com ele naquele tempo passado. Então não inquiete o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou para o Pai, mas eu voltarei para poder buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus Cristo, ele vai voltar, irmãos, para poder buscar a tua igreja. Mas entenda que quando Jesus Cristo voltar, ele vai também voltar como um juiz. Ele veio como um cordeiro, está como advogado e voltará como um juiz. E entenda que Jesus Cristo, ele diz que ele não vai só julgar o descrente. Não vai só julgar as ações dos descrentes. Entenda que muitos vão chegar diante de Jesus, e isso a Bíblia ela nos alerta quando ele fala assim, que muitos chegarão diante dele e falam assim, Senhor, mas no teu nome eu profetizei. Jesus Cristo não mandou ninguém profetizar. Mandou pregar o Evangelho. Em teu nome eu curei pessoas. Jesus Cristo não mandou ninguém curar a carne, mas apresentar a cura para o Espírito. Muitos vão falar, no teu nome eu fiz prodígios e maravilhas. Mas Jesus vai olhar para aquela pessoa e não vai encontrar a marca da promessa. Não vai encontrar a luz. Não vai encontrar vida, sabor, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus Cristo, ele vai voltar como um juiz para poder julgar as ações dos homens. E a Bíblia fala que todo joelho vai estar diante de Cristo para poder prestar conta do que fez de bom e do que fez de ruim. Ele vai voltar para poder separar o joio do trigo. Ele vai voltar para poder separar a ovelha dos bodes. O crente do descrente. Mas ele vai voltar, irmãos, também para poder apresentar para a sua igreja, da qual nós pregamos, o trono branco, o seu galardão. Aonde Jesus Cristo, ele fala que, numa parábola, e ele fala do Senhor que saiu para poder viajar. E ele deixa bem claro que aquele Senhor saiu e deixou na mão dos seus servos os talentos para serem multiplicados. Havia um que multiplicou por 1 e outro por 10, e assim por diante, mas havia um que guardou o seu talento. Havia um que não usou o seu talento, não multiplicou. E eu, como testemunha de Cristo, quando eu prego o Evangelho para esse jovem, ele se converte, ele vai pregar para outro jovem, ele vai pregar para o pai, ele vai pregar para a mãe. E assim aquilo vai avançando e vai crescendo e vai crescendo. E esse talento cada um de nós temos quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, que é testemunhar. Mas quando o Senhor volta e começa a prestar conta com os seus servos, a uns fala, olha, eu multipliquei tanto, outros tanto, mas um vai falar, e eu guardei, porque sabia que o Senhor era um homem justo, um homem firme,
um homem que não aceita as coisas erradas. Então eu temi e guardei. O que entristece, irmãos, é que naquele dia muitos crentes vão estar diante de Jesus Cristo. Talvez alguns não vão ouvir as palavras que ele fala. Servo bom e fiel. Neste momento se alegra com o seu Senhor. Servo bom e fiel. Então, no primeiro ponto, ele vai dizer para alguns: eu nunca te conheci. Eu não sei quem é você. Há muitos que falam o nome de Jesus, mas não conhecem a Jesus. A Bíblia é bem clara de homens maus e perversos que usam o nome de Cristo por interesse próprio, por ganância, por vaidade, pela arrogância. Então, ontem o rapaz da limpeza, ele comentando comigo, e lá o povo no serviço, eles me chamam de pastor, viu? Embora eu não sou pastor, tá bom? Fique bem claro isso, eu sou dirigente lá em Chácara Santa Maria. Mas lá eles me chamam de pastor. E eu já expliquei, mas não teve como continuar persistindo. E aí eu falei com ele a respeito de uma obra que estou fazendo lá em casa. Ele falou assim: mas aí, pastor, quem está custeando a sua obra é a igreja? Eu falei: não, sou eu. Ele falou: não, mas não é a igreja. Ele começou a insistir nesse contexto. Eu falei: você conhece o Evangelho? Ele falou: conheço. Eu frequentei há 5 anos a IURD. Sabe qual que é essa sigla? Sabem, né? Eu não preciso falar o nome. Não, eu não vou falar. IURD. E lá eles falam, né, de valores, e disso e daquilo. Então eu expliquei para ele o contexto dos dízimos das ofertas. Expliquei para ele a questão de que digno é o obreiro do seu salário. Mas falei para ele: olha, tem pastores que não ganham 1 centavo. Embora ele tenha o direito. Então, assim, a obra lá em casa não está sendo custeada pela igreja. Mas o dia que a igreja me pagar salário, a igreja vai estar custeando a minha obra. Porque a igreja me paga e eu cuido das minhas coisas, né? Mas, irmãos, entendam que Jesus vai julgar esses homens. Esses homens que usam o nome dele em vão. Ele vai voltar como um juiz que vai realmente julgar o crente e o descrente. Mas o meu recado é para nós. Será que aqui alguém vai ouvir naquele dia: servo bom e fiel? Ou será que vai ouvir que não foi um servo bom e fiel? Jesus, ele é como um juiz. E o juiz, ele aplica a sua sentença. Jesus, ele vai voltar como aquele que realmente teremos que prestar conta para ele. Ao olhar para as palavras de Jesus, são recados preciosos para cada um de nós. É muito gostoso ler o Salmo 23. É muito gostoso ler o Salmo 40. É muito gostoso ler o Salmo 91. É muito gostoso, irmãos, ler salmos e salmos e salmos e salmos e salmos, que ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Né? O Senhor é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída. É muito gostoso ouvir esses tipos de versículos, irmãos. Isso alegra o nosso coração. Mas entenda que Paulo fala para Timóteo que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. Eu gosto muito de ler versículo que fala contra o meu pecado, versículo que fala contra a minha vida, versículo que fala que eu tenho que amar a palavra, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que ser obediente, versículo que fala que eu tenho que ser fiel, versículo que fala que eu tenho que se perseverar na doutrina e na palavra do Senhor. Eu não deixo de ler salmos e provérbios, eu não deixo de ler versículos que realmente alegram o meu coração,
que não me deixa esquecer que eu sirvo a um Deus, ou que eu tenho na minha vida um Deus que Ele é fiel. É aquele que realmente nos guarda e nos livra de todo o mal. É aquele que supre as nossas necessidades. Mas eu gosto de ler versículo que fala: Fábio, seja fiel. Seja fiel no pouco. Seja fiel nas coisas mínimas. Seja fiel naquilo que realmente é pouco, porque no muito o Senhor vai te colocar. Lê versículos quando os discípulos chegam e falam para Jesus: olha, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu vou perdoá-lo? 7 vezes? E ele fala: não somente 7, mas 70 vezes 7. Estava dando ali somente uma referência, usando um exemplo. Mas, irmãos, quem garante que eu vou pecar contra você só 77 vezes? E se eu patatizo, você não vai me perdoar? Alguém aqui gosta de ler o versículo onde Jesus fala assim: olha, amai os vossos inimigos, fazer o bem a quem te faz mal, querer o bem a quem te persegue. São essas coisas, irmãos, que Jesus Cristo Ele vai chegar como um dia e falar assim: olha, você não viveu, você não cumpriu. Alguns vão ouvir: olha, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu passei frio e você não me deu um cobertor. Palavras doces como mel. Assim é a palavra de Deus. Mas essas mesmas palavras que Deus deixou, que Ele nos fala por meio do seu Filho, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir em justiça, para que o servo de Deus, eu vou tirar o contexto do homem, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Palavra que é viva e eficaz, ela penetra ao meu ego, porque fala, né, das juntas e medulas, mas a essência é que ela nos capacita, porque ela é apta para discernir o meu pensamento e a intenção do meu coração. E quando eu olho para o meu coração, Jesus Cristo fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. A pergunta é: do que está cheio o nosso coração? Do WhatsApp? Do Facebook? Do Instagram? Do futebol? Da novela? Graças a Deus acabou com essa maldição, né, de a fazenda e tudo mais. Mas tão logo eles devem voltar. Do que o nosso coração está cheio? Porque é do nosso coração que saem as decisões da nossa vida. E Jesus ele vai nos fazer lembrar de tudo isso quando ele voltar como um juiz. Porque ao descrente a sentença é única. Ele vai separar e pronto. Mas ao crente ele vai ter uma conversa íntima e gostosa, particular. E você imagine nós estarmos diante de Cristo, individualmente. Não vai estar a esposa, não vai estar os filhos, não vai estar os irmãos, é só você e o Senhor. E Ele vai descrever a sua vida. Apocalipse fala que naquele dia vão ser abertos 2 livros. E o primeiro livro, ele diz que muitos não vão ser achados escritos naquele livro. E vão ser lançados no lago de fogo no inferno. Mas vai ser aberto um segundo livro, e naquele segundo livro vai estar escrito o nome do crente. O livro da vida do Cordeiro. Eu costumo dizer que eu faço 2 aniversários. Quem que faz 2 aniversários? Levanta a mão. Só isso? Ninguém mais aqui faz 2 aniversários? Então vamos lá. Eu costumo dizer que eu faço 2, porque primeiro eu nasci para o mundo. Dia 2 de setembro de 1977. Já sabe a minha idade, né? Mas em 99,
25 de dezembro de 99, eu e Deus, num particular, no quarto, numa conversa íntima, se lembrando daquilo que a minha irmã pregou, daquilo que a minha sogra pregou. Porque eu ia lá para namorar, né? Ela pegava o sofá. Você quer namorar com a minha filha? Então vamos namorar. Eu de um lado, a esposa do outro, né, que na época era namorada, e ela no meio. 3 Bíblias, uma para cada um. Vamos namorar gostoso. Irmãos, aprendam, hein? Se alguém for lá para querer namorar minhas filhas, vai ser assim. Minha esposa está querendo comprar um sofá maior, né? Porque ela senta aqui, a Fernanda aqui, a Fabiola, eu sento aqui, o rapaz aqui, vamos 4 Bíblias. A receita da minha sogra. E assim, irmãos, eu conheci a Cristo, ouvindo aqueles que são de fora, porque eu não ouvia a minha irmã. Não dava ouvidos para a minha irmã. Então eu faço 2 aniversários. O dia em que eu nasci para o mundo e o dia em que eu nasci para Deus. O primeiro livro foi escrito o meu nome, quando eu nasci pecador, inimigo de Deus, transgressor da lei de Deus, inimigo de Deus, ferrenho. Mas houve um dia que eu nasci para Deus, por meio de Cristo Jesus. O novo nascimento, aquilo que Jesus pregou, né, em João 3, do versículo 1 em diante. O novo nascimento. É preciso nascer de novo, senão você não vai ver e nem entrar no reino dos céus. Assim Nicodemos ouviu, assim cada pecador tem ouvido. Mas o problema não é a pessoa ouvir, é ele ouvir e aceitar, nascer de novo. Então, eu comemorei esse ano 2 aniversários. Não, ainda vou comemorar o segundo, dia 25 de dezembro. De 5 de dezembro eu vou comemorar o meu segundo aniversário. Então Jesus, irmãos, ele vai voltar como um juiz. E a Bíblia descreve no capítulo 1 de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo, determinado por Deus. Deus determinou o tempo em que Cristo veio como um cordeiro. Deus determinou o tempo em que Cristo está como nosso advogado. Mas já está também estabelecido o tempo que ele vai voltar. E ninguém vai impedir a sua volta. E quando ele vai voltar como um juiz, para se fazer cumprir a palavra de Deus. Para se fazer cumprir tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ensinou, tudo aquilo que realmente ele descreveu enquanto esteve na face dessa terra. E o alerta para nós é esse, irmãos. Como que está a nossa vida? Eu não sei como é que está a vida de vocês. Eu não sei como é que é o dia a dia de vocês. Eu sei como que está a minha vida, como que é o meu dia a dia, e a certeza que eu tenho que eu vou estar diante de Cristo para poder ouvir dele. E é isso que eu quero ouvir. Servo bom e fiel. Entra para se alegrar com o seu Senhor. A salvação ninguém perde. Porque nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo, ele fala, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me preparou para me entregar naquele dia. A Bíblia fala de galardões. A Bíblia fala de estar mais próximo do Senhor. A Bíblia fala de se alegrar realmente com o Senhor. Irmãos, isso aqui é somente uma passagem para nós. Se eu não consigo demonstrar a alegria de estar na presença do Senhor num culto, eu estou dizendo que eu não consigo me alegrar quando eu estiver na presença do Senhor pessoalmente. Nós somos peregrinos, forasteiros nesta terra. Meu tempo é até meia-noite, pastor? Não, até 8h30, né, pastor? É porque eu brinco com os irmãos, até meia-noite ainda é domingo, então posso pregar até meia-noite, né? Mas entende, irmãos, que eu quero chamar a nossa atenção para isso. Não se esqueça que Jesus, ele viveu 3 tempos. Há 3 tempos, né, vivido por Jesus. Primeiro, ele estava na glória, em uma harmonia gostosa e maravilhosa. Segundo, ele veio como o Cordeiro para sofrer por cada um de nós. E orar para aquele sofrimento de Jesus é poder querer fazer mais
embora não consigamos atingir o amor que Ele teve por cada um de nós. O terceiro, Ele está como um advogado, nos defendendo do nosso acusador, que é Satanás. E o quarto, Ele vai voltar como um juiz, da qual nós prestaremos conta. A minha mensagem para vocês é que vocês não se esqueçam disso. Que vocês não tirem do pensamento de vocês que vamos estar diante do Senhor. E como é que Ele vai nos encontrar? Como é que Ele vai encontrar a sua igreja? Como é que Ele vai encontrar o teu servo? Porque servo é aquele que foi chamado para servir. E o servo, ele é um escravo. E o escravo faz tudo aquilo que o seu Senhor manda. Será que eu estou fazendo? Será que vós estão fazendo? Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, pastor Neil.